Paz do Senhor, igreja. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Diga comigo, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Aleluia! E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Aleluia! E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram. Diga comigo: e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Aleluia! Porque Deus tem restauração no meio do vale. Deus tem restauração no meio do vale. Aleluia, aleluia. Há uma grande conexão do Senhor aqui nessa manhã. Essa manhã já foi dita que nós vamos ficar de pé. Nessa manhã já foi falado que o Senhor vai trazer vida onde tinha morte. Nessa manhã já foi cantado sobre a tua oferta de adoração. O Senhor está te levando a um lugar improvável, para que você ofereça o teu melhor, e então assim Ele faça a vida acontecer na tua jornada. Diga assim comigo: Deus tem restauração no vale. A Bíblia nos mostra que o povo de Israel se afastou de Deus e abandonou os preceitos divinos. Então eles começaram a se enveredar para o caminho da desobediência. Israel ficou afastado de Deus e logo se tornou uma nação frágil. Você já ouviu falar de crente frágil? Já viu aquele crente frágil? Se ela colocar uma bolsa na cadeira e ela chegar lá e a bolsa não tiver lá mais, quem pegou o meu lugar? Se a vaga do carro é sempre a mesma e um carro está lá, quem é que colocou o carro na minha vaga? E o Senhor continua dizendo: eu tenho restauração no meio do vale para quem às vezes se afastou daquilo que eu tinha. Deus restaura a vida de quem está frágil na presença dEle. Ele pode restaurar a sua conexão com Ele ainda essa manhã. E a partir daí, então, Deus chama o profeta Ezequiel e o leva a contemplar esse vale. O versículo 1 vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Diga comigo: veio sobre mim. E Ele me fez sair no espírito do Senhor. Diga: Ele me fez. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga: Ele me põe.
Porque a primeira coisa que nos chama a atenção é que a história começa na primeira pessoa. Às vezes nós, mulheres, homens de Deus, queremos que Deus entre em uma causa, queremos que Deus trabalhe em uma causa, queremos que Deus transforme uma causa, mas Deus está dizendo nessa manhã: eu começo no eu começo por você. A restauração não começa a restauração do teu casamento não começa no teu marido, começa em você. A restauração dos nossos filhos não começa nos filhos, começa em nós. A restauração da igreja não começa porque nós estamos pedindo. A palavra está dizendo: ele vai restaurar o vale, mas primeiro ele me põe, primeiro ele me chama, primeiro ele me convoca, primeiro ele me restaura, primeiro ele me prepara, primeiro ele me levanta, primeiro eu me encho. O segredo está a começar por mim no meio disso tudo. O Senhor começa por você porque Ele te chama como profeta. Mas é interessante, né, que profeta não é chamado para fazer o que quer. Meu Deus. Aí Deus chega para Abraão e fala assim: eu quero seu filho. Deus chega para mim e para você e diz assim: eu quero os seus melhores dias. Deus chega para nós nessa manhã e diz assim: eu quero a sua manhã de sábado na minha presença. Aquilo que para nós às vezes não é o que a gente queria, mas é aquilo que Deus determina para o profeta. Então Deus vai e leva Ezequiel no meio do vale, porque profeta não está aqui para fazer o que quer, profeta está aqui para fazer o que precisa. Você não foi levantada para dizer o que você quer. Você não foi levantado para falar o que você quer. Você não foi levantado para fazer o que você quer. Você foi levantado para fazer o que é necessário na presença daquele que tudo pode. Aleluia. Você foi levantado para algo maior. Você foi levantada para um propósito diante daquele que reina para todos sempre. Aleluia. Diga assim: Ele pode restaurar. O versículo 2 diz assim: ele me fez passar em volta deles. Irmãos, um dos grandes segredos para a restauração é você enfrentar o vale de frente. Como é difícil enfrentar o vale de frente. Quando a Bíblia diz passar em volta dele, quando caminhamos em volta de um vale, nós não estamos simplesmente passando reto na nossa tribulação. Imagine comigo um lugar redondo. E então ali o Senhor coloca Ezequiel. E o próprio Deus faz Ezequiel fazer esse movimento. Amando, tu quer mandar a sua. Às vezes nós entramos em uma situação difícil, um desafio. E a primeira coisa que a gente pensa é: eu quero que isso acabe logo. Eu quero passar direto no meu deserto. Eu quero que esse dia termine, mas o Senhor às vezes está dizendo: eu quero que você caminhe em volta do vale que eu te coloquei. Eu quero que você caminhe em volta do desafio que eu estou permitindo você viver. Aí o versículo ainda continua dizendo: e eis que eram numerosos sobre a face do vale. Você precisa de uma estratégia para que você possa contemplar a dimensão da crise que você está inserido. A única forma de entender a crise que você está inserido, a única forma de entender o desafio que o Senhor te permite viver, é quando você caminha em volta do vale. Deus está nos chamando para analisar a nossa dificuldade. Deus está nos convocando nessa manhã para que você pense sim no seu problema. Muitas vezes nós dizemos assim: deixe o seu problema lá fora, até como uma licença poética, a ponto de te chamar à adoração. Mas eu quero te dizer nessa manhã: traga o seu problema aqui para dentro. Eu quero te dizer nessa manhã: traga o seu deserto aqui para dentro. Eu quero te dizer nessa manhã: pense no seu problema, analise o seu desafio, analise a sua dificuldade, analise a sua dor. Aí Ezequiel vai dizer assim, ó: eram muito numerosos, porque enquanto você está dando volta em volta do seu problema, você está entendendo a dimensão da crise que Ele te colocou. Enquanto você continua olhando o seu problema, você começa a entender a gravidade da crise que o Senhor está te permitindo viver. Porque enquanto Ele dá volta, Ele entende a dimensão, mas quanto mais Ele olha, mais Ele entende a gravidade.
gravidade. Aí ele começa a dizer: não eram só numerosos, eu pude entender enquanto eu andava em volta do meu desafio, que eram numerosos, mas também eu entendi a gravidade. Os ossos estavam sequíssimos. Deus está nos chamando a analisar para que você entenda a dimensão do milagre que Ele vai realizar na tua vida. Você só vai conseguir verdadeiramente entender o milagre que Deus está planejando, que Deus está preparando, quando você entender a gravidade do vale que você está inserido. Mas por que eu preciso entender o meu problema? Porque quanto mais você entende o seu problema, maior é a glória que você vai dar quando o problema estiver resolvido. Quanto mais você entende o problema, maior é a tua adoração. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus está perguntando aqui para um homem mortal. Aqui Deus está perguntando para um ser como eu e você. Né? Que a gente fala dos homens da Bíblia, parece que eles não eram homens, né? E era como eu e você, irmãos. E é muito bonito quando a gente fala assim, ó, vale dos ossos secos. Diga comigo aí, vale dos ossos secos. Agora diga assim, cemitério cheio de caveira. Isso é o vale dos ossos secos. Imagina Ezequiel dentro de um cemitério, só caveira, só osso. Aí Deus chega para ele e fala assim: você acha que esses ossos poderão viver? O que você diria diante de um cemitério de ossos? Quando nós estamos em uma situação difícil, a primeira resposta é a mais óbvia. Mas o Senhor te trouxe aqui para te tirar do óbvio nessa manhã. Se você fosse pensar na resposta de Ezequiel, seria: não podem viver. Mas quem está ligado em uma dimensão espiritual, quem está conectado com o sobrenatural, consegue dizer assim: Senhor, tu sabes. Tem resposta para o teu problema, Senhor, tu sabes. Tem solução para a minha casa, Senhor, tu sabes. Tem solução para o meu ministério, Senhor, tu sabes. Responda algo sobrenatural a Deus. Saia do óbvio nessa manhã. Mandará sorrece. Diga assim comigo: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ossos apontam para a estrutura. Diz assim a palavra do Senhor: eis que farei entrar em vós o Espírito, assim diz o Senhor Deus, a estes ossos. Ossos é estrutura, é sustentação. Alguém falou aqui sobre sustento nessa manhã? Ossos são como as colunas aqui do templo. São eles que sustentam o corpo de pé. Hoje o Senhor está dando estrutura para o exército. O Senhor está dando estrutura para um exército. Quantos de nós precisam de ver a nossa casa na presença de Deus? Mas hoje é dia. Hoje é dia que o Senhor está dizendo: se você tiver para mim uma resposta sobrenatural, eu vou começar a estruturar a base. Irmão, Deus pode estruturar a sua vida. Deus pode estruturar a tua casa. Deus pode estruturar teu ministério. Deus pode estruturar a tua empresa. Deus pode estruturar. Nada impede o que Ele determina. Se Ele determinar uma palavra hoje, não tem ninguém que segura. Mas como é que Deus faz para restaurar? O profeta declara: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqui reside um dos grandes segredos da nossa vitória. O segredo está na nossa audição, pois nós não andamos pela nossa vista, mas nós andamos pela nossa fé. E a fé vem pelo
e o ouvir a palavra de... Então, quanto mais você ouve, mais a tua fé aumenta, menos você enxerga o problema. Quanto mais você ouve a palavra, mais a tua fé aumenta e menos você olha para o problema. É por isso que Ezequiel disse assim, ó, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, porque quanto mais você ouve, mais a tua fé vai aumentando. A palavra ainda continua dizendo assim, olha, e porei nervos sobre vós. Diga comigo, porei nervos. De manhã é bom a gente repetir as coisas, ele dá sono. Então quanto mais você repete, menos você dorme. Nervos apontam para a impulsão. Os nervos são os responsáveis pelos nossos impulsos nervosos, são conhecidos como nosso potencial de ação do cérebro. O Senhor nunca vai levantar um exército inerte. O Deus que nós servimos não levanta um exército parado. O Deus que nós servimos não levanta profeta parado. Se você está parado é porque você ainda não está de pé. Se você não consegue se movimentar é porque você não está de pé. Porque o Deus que nós servimos, Ele levanta um exército com impulso. Ele levanta um exército com nervos. Ele levanta um exército que reage. Ele levanta um... Sabe aquele guerreiro que o negócio está pegando, mas ele está parado, não consegue dar glória, não consegue. Quem é levantado por Deus tem nervos. Ele faz alguma coisa. Quando nós profetizamos no vale, nós nos sentimos impulsionados a agir diante da inércia. Eu vim nessa manhã te encorajar a orar um pouco mais. Eu vim nessa manhã te encorajar a não faltar consagração. Eu vim nessa manhã te dizer, se tiver culto de tarde, você vem. Se tiver culto de noite, você vem. Tem culto no outro dia de manhã, você vem. Tem oração de madrugada, você entra. Tem oração no grupo, você entra. Alguém está adorando, você entra. Se tem monte para subir, tu sobe. Se tem vale para descer, tu desce. Mas não fique inerte, porque você faz parte de um grande exército. Você, na Mandarasúbia, é um guerreiro de Deus. Não desiste. Interessante que falar de potencial de ação é como se nós estivéssemos falando de verbo. Diga assim comigo, verbo é ação. E Jesus é quem? Você pega o verbo andar, mas para ele funcionar, tu tem que estar em ação. Porque Jesus é a ação de Deus na minha e na sua vida. Ele é o verbo, e o verbo estava entre nós, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. A palavra está dizendo, se tu quer ter potencial de ação no meio do vale, tu vai ter que colocar Jesus lá. Tu vai ter que clamar por Jesus lá. Mandar ação. Ele é a ação da igreja. Oh glória. E farei crescer carne sobre vós. Diga comigo, Ele fará crescer carne. Carne ou músculo simboliza força. O povo quer ser forte, pastores. Nós queremos ter músculo, não queremos? Mas o meu grande problema, o meu, não sei o seu, é que toda sexta-feira eu digo que eu vou começar na segunda. Repreendido, está gravado, vai parar. Eu vou começar a malhar mesmo. Toda sexta-feira alguém diz assim, domingo eu vou para a igreja. Toda vez que a semana acaba, alguém diz assim, semana que vem eu começo um novo propósito. Queremos ser fortes, mas não queremos fazer exercício. Queremos ter músculo, mas não queremos descer na olaria. Queremos ser fortes, mas não queremos perdoar ninguém. A gente quer ter força, mas não quer dar outra face para bater. A gente quer ser forte, mas não quer entregar a túnica. A
gente quer ser forte, mas não quer caminhar mais uma milha. O Senhor está dizendo nessa manhã: eu farei crescer carne. Aleluia. Para ser forte vai ter que malhar, irmão. Interessante que esses dias eu vi uma moça muito bonita, né, no Instagram. E eu pensei assim: meu Deus, como essa moça é bonita. Em seguida eu fui ver um outro post dessa moça. E ela colocou um antes e depois dela. Antes ela estava bem magrinha, né? O objetivo dela era ser forte. Por isso estou trazendo esse exemplo. E a foto do depois, ela fazendo assim com o braço, ela fazendo assim com o outro. Eu falei: meu Deus, acho que eu nunca vou chegar num ponto desse. E aí ela colocou assim, ó, ano 2005. Foto de hoje, 2024. Se você quiser ser forte no exército, você vai ter que ter constância, disciplina. Não é só um dia. Está entendendo, irmãos? Clamar ao Senhor não é só na segunda. Se você não for na terça, não for na quarta, não for na quinta, não for na sexta, semana que vem vai de novo, mês que vem tu vai de novo, no outro mês tu vai de novo, não tem resultado. Para crescer carne sobre nós, precisamos de uma disciplina e uma constância. Sede firmes e constantes e abundantes na obra de Deus. Meu Deus. No nosso corpo nós temos cerca de 600 músculos. Uma das funções primordiais do músculo é sorrir. Interessante, né? Você usa os seus músculos para sorrir. Quem está com os músculos atrofiados, está acamado, não consegue sorrir. Não consegue fazer o movimento do sorriso. Eu fiz uma pequena cirurgia na boca. E uma coisa que eu não estava conseguindo fazer era sorrir. Às vezes a gente olha para uma irmã, e nós mulheres temos muito isso. A gente fala assim: está com um semblante estranho para mim. É porque está sem força, igreja. Se alguém está passando por você e não está conseguindo dar um sorriso, seja suporte na vida de alguém. Esse crente pode estar sem força. Os músculos estão atrofiando, mas hoje é amanhã que o Senhor está restaurando o exército. Você vai voltar a sorrir de novo, vai voltar a sorrir de novo, vai voltar a sorrir de novo, vai voltar a sorrir de novo. Anamando e assúbia. Ele te faz sorrir de novo, te levanta como um grande exército. Ele te levanta do pó, levanta o necessitado, ergue do monturo nessa manhã. Acredita. Aí Davi disse assim, ó: porque o Senhor é a força do seu povo, fortaleza que salva o ungido. Jesus é a força da igreja, irmãos. Alguém olha para mim e para você e fala assim: como pode ainda estar de pé, né? Como pode ainda dar glória? Como pode ainda sorrir? Como pode ainda permanecer? Como pode que ele não desiste? Como pode que ela não desiste? Mas ainda não entendeu o segredo da igreja. O segredo da igreja é porque o Senhor é a força do seu povo. A palavra continua dizendo: e sobre vós estenderei pele. Diga comigo: ele vai estender a pele sobre mim. Pele simboliza cobertura e sensibilidade. Pele é o maior órgão do nosso corpo. Interessante que o único órgão citado nessa passagem. O pulmão não foi citado, o coração não foi citado, mas a pele foi citada.
Porque o Senhor quer nos mostrar que sem cobertura nós não podemos guerrear e sair vencedores. Sabe aquele negócio de eu vou ser crente em casa? Está sem pele. E tem uns que ainda é pior ainda. Eu vou para a igreja, mas não aceito a liderança. Está sem pele. Eu sou insubmisso à liderança. Está sem pele, está sem cobertura, está sem submissão. Nós vivemos em uma sociedade que deturpa a palavra submissão. Nós vivemos em uma sociedade que associa a palavra submissão com escravidão e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia diz que Ele nos libertou para que fôssemos livres. Você é livre para decidir a quem você entrega a sua submissão. Você é livre para decidir a quem você vai servir. Você é livre para decidir se vai para o céu, se vai para o inferno. Mas nessa manhã eu vim te encorajar para você decidir pelo melhor. Eu vim te dizer que Ele tem pele para ser estendida sobre o exército. Ele tem cobertura espiritual para alguém aqui hoje. Interessante da pele que é ela que nos assegura a nossa relação com o externo e com o interno. Tá frio ou tá quente? É a pele, não é? Se o ar condicionado estiver muito gelado, quem vai te avisar a temperatura é a pele. Perceba que o ar condicionado é um estímulo externo. Como você está reagindo diante dos estímulos externos que estão sendo dispostos na sua jornada? Você está frio ou está quente? Tem fogo aí? Não é assim que a gente fala? Interessante que o quente e o frio, ele vem tanto do externo quanto do interno. Se alguém estiver com febre, onde nós colocamos a mão para poder verificar? Diga comigo, na pele. Por dentro, está frio ou está quente? Uma coisa mais interessante ainda é aquilo que está no nosso interno. Esses dias eu dei febre, depois da minha questão com a gestação. Eu dei uma febre muito alta na minha casa. E eu falei com meu esposo, eu falei, irmão, acho que eu estou com febre. A primeira coisa que ele fez, licença, porque só conhece o seu interno quem tem intimidade com você. A igreja pode até achar que você está quente, mas o teu marido sabe se tu está quente ou fria mesmo. A tua esposa sabe quem você é. A tua mãe, na mão, tu quer mandar a saio. Só quem tem intimidade com a gente. Ele tem pele para um exército. Quando o Espírito Santo de Deus está no ambiente, quem tem cobertura espiritual consegue entender a presença dele. Como ele é grande, diga comigo, Deus é grande. Deus está estendendo uma cobertura espiritual sobre a tua casa. Irmãos, é tão sério o que eu estou dizendo aqui nessa manhã. Isso vai ficar gravado no seu coração. O Senhor está estruturando os ossos. O Senhor está enviando força. O Senhor está colocando nervos. O Senhor está estendendo a pele. O Senhor está trabalhando. O Senhor está mudando o cenário de condenação. O Senhor está mudando o cenário ainda dentro do vale. Ele não tirou Ezequiel de lá para mudar a situação. O Senhor não precisa te tirar do ambiente condenatório. Ele não precisa te tirar do ambiente do desafio, porque Ele transforma dentro do ambiente. Aleluia. O versículo 7
gente vai dizer assim: então profetizei como ele me deu ordem. A primeira coisa que acontece quando você começa a profetizar, assim como a irmã Tuiane falou, tu precisa profetizar. E eu fiquei ali no meu coração, quando a gente profetiza, a primeira coisa que acontece é um rebuliço. Esses dias a irmã estava lá em casa me ajudando na arrumação e ela começou a botar tudo para cima. E eu tinha que ajeitar a criança para mandar para a escola. Eu tinha que ajeitar para poder ir para o escritório. Estava uma confusão na casa. E eu olhei a casa, aquilo me deu um desânimo, não tem? Eu falei: meu Deus, que bagunça. Daqui a pouco o Adson chega para poder comer. Está uma bagunça. E o Senhor ministrava assim no meu coração: está bagunçado porque está arrumando. Está entendendo? Às vezes você olha a sua vida e fala: minha vida está uma bagunça. É porque você profetizou. O rebuliço começa a acontecer, porque a restauração está chegando. No meio do vale, cada osso estava num lugar trocado do outro. O braço de um esqueleto estava perto do outro. O pé de um estava no lugar do outro. O dedinho de um estava na mão do outro. Mas quando Ezequiel começou a profetizar, o vento começou a soprar lá dentro. E eu queria que você imaginasse agora um vento dentro de um cemitério e os ossos começando a voar. Não precisa você questionar o Deus de Israel, porque quem está trabalhando na tua casa sabe o que está fazendo. Meu Deus, hoje Deus está trazendo união e Deus está trazendo ordem. Meu Deus, fique de pé no seu lugar, você pode? Você precisa profetizar no seu vale. Algumas coisas acontecem quando o Espírito entra nos ossos. Quando você profetiza ao Espírito, a primeira coisa que acontece é que a vida aparece. Aquilo que estava morto, caído, entristecido, angustiado, começa a ficar vivo na presença de Deus. E não se engane não, irmãos, eu estou pregando para você o que eu mesma vivo. Até esses dias eu disse ao meu esposo: eu vou precisar cancelar todas as minhas ministrações. Eu falei com ele: vai cancelar tudo. Eu vou deixar muita igreja na mão. E meu esposo falou comigo assim: não pense nisso agora. O Senhor é poderoso e vai mudar a nossa situação. O Senhor é poderoso e vai mudar esse vale. O Senhor é poderoso para colocar alguém perto de você. Alguém que vai te motivar nisso. Alguém que vai te enviar uma palavra de conforto. O Senhor é poderoso para fazer uma amiga te chamar para tomar um café. Sabe, parece que é um café, mas na verdade é alguém te dando uma injeção de ânimo. Deus é poderoso, irmãos. Uma outra coisa que aconteceu quando o Espírito entrou é que eles se puseram de pé. Deus não te levantou para você ficar prostrado. Deus te levantou para que você fique de pé. Foi cantado aqui: a palmeira se torce, a palmeira se dobra, a palmeira vai, a palmeira desce. Mas quando o negócio acaba, ela está de pé. Meu Deus. O que era vale agora já não é mais. O que era vale agora já se torna um campo de batalha. Se torna como um quartel, não é assim?
Porque aquilo que estava morto agora está vivo. 2 Coríntios diz assim, 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já e tudo se fez. Diga comigo, tudo se fez. Se você profetizar sobre o seu desafio, ele vai virar passado na sua jornada. A palavra basta. Nós temos um costume de colocar efeito na voz, um costume, né? Mas a palavra basta. Eis que tudo se fez novo. Quero que você feche os seus olhos. Eu queria te convidar a profetizar sobre o teu desafio nessa manhã. E a dizer: Senhor, eu sei que vai virar passado. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Tudo se fez novo. O teu vale já não existe mais. Ele te levantou no grande exército e te convida a marchar. Tu precisa continuar. Não é para desistir, é para analisar, e depois da glória é para analisar e entender o milagre, é para analisar e entender que o Deus é o Deus que restaura tudo. Ele te faz novo, ele te faz novo de novo, ele te faz novo de novo, te faz novo de novo, te levanta de novo, te restaura de novo, te cura de novo, te transforma de novo, te dá uma nova chance. Ele é o Deus da nova oportunidade nessa manhã. Aí mesmo no seu lugar, eu gostaria de saber se tem alguém que precisa receber oração. Sabe, você que pensa assim: eu era esse osso seco. Se você deseja restaurar a sua aliança com Deus de Israel, você pode levantar a sua mão aí mesmo no seu lugar. Dizer: Jesus, eu restauro a minha aliança com o Senhor hoje. Você que está voltando para Jesus, que está refazendo a tua aliança, procura as irmãs aqui depois. Olha só, tem mãos levantadas, é porque Deus está restaurando alguém. Tem mão levantada, é porque alguém está entendendo o processo. O teu passado já vai ficar para trás a partir de hoje. Que Ele te faz nova criatura nesse lugar. Eu quero convidar a igreja a orar por esse exército que está se levantando. Abra a tua boca aí no seu lugar agora. Porque você veio para cá, foi para guerrear mesmo. Nós saímos de cá, saímos para a guerra mesmo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua noiva nessa manhã. Eu ministro sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu ministro sobre a minha casa e eu profetizo toda sorte de bênção sobre as pessoas que estão aqui nessa manhã. Eu profetizo sinais e maravilhas. Eu profetizo milagre, cura, restauração. Que a resposta do Senhor te alcance.
que as bênçãos do Senhor te alcance, mas que você não pare de correr na presença dEle, que você não seja um guerreiro parado, que você seja um guerreiro em ação, e que as bênçãos do Senhor permaneçam correndo atrás de nós, em nome de Jesus Cristo. Só quem crê no que ouviu aqui nessa manhã, aplauda ao Deus de Israel. Que seja sobre nós a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre nós, e todos digam amém, amém.